Muito obrigado. Bom, vou falar de pé, que é mais fácil. De novo, bom dia a todas e a todos aqui presentes, e o pessoal que está acompanhando a gente aqui online. Vocês sabem que os advogados, os profissionais do direito, eles costumam ver as coisas de uma maneira muito específica, e mais especificamente de uma maneira em termos de deveres e obrigações e direitos e responsabilidade. Então, é justamente sobre essa ótica que eu queria responder aqui as perguntas do Eric e mostrar para vocês a minha visão e a visão do setor empresarial a respeito de coleta seletiva e logística reversa. Então, eu queria dividir minha fala em 3 aspectos. O primeiro, eu queria fazer um histórico assim bem rápido, bem sucinto, resgatando algumas coisas que já foram ditas aqui pela Sabrina, pelo Eric. Em segundo, entrar especificamente na questão da logística reversa e dos seus desafios. E, em terceiro, compartilhar com vocês algumas ações judiciais que estão em curso discutindo justamente o acordo setorial de embalagens. Tá? Então, começando pelo primeiro ponto, como o Eric falou no começo, os resíduos, bem ou mal, eles sempre foram geridos de alguma maneira. Lógico, no início eles eram somente enterrados ou queimados, e hoje o movimento que a gente tem é para que justamente essa gestão aconteça de uma maneira superior em termos ambientais. Então, que os materiais não sejam queimados enterrados, sejam reciclados e assim por diante. Um segundo ponto é que os resíduos eles sempre foram um problema local. Né? Então, sempre foi um problema dos municípios, se a gente falar em termos de Brasil, fazer essa gestão dos resíduos. E aí, quando a gente fala em direito ambiental, direito dos resíduos, regulação ambiental e dos resíduos, a gente observa um movimento muito claro, que foi o que a Sabrina falou. Num primeiro momento, e aqui resgatando de novo a fala do Eric, fazer com que essa gestão se torne cada vez melhor do ponto de vista ambiental. Então, vamos abandonar progressivamente o aterro e a incineração e vamos caminhar para a reciclagem. E, num outro lado, e aqui fazendo agora assim, o gancho com o que a Sabrina falou, transferir essa responsabilidade, por isso que eu falei, como advogado, vou sempre pensar na ótica da responsabilidade, transferir essa responsabilidade do setor público, mais especificamente dos municípios, porque os resíduos sempre foram um problema local, e transferir para o setor privado. Bom, como é que isso aconteceu? O primeiro momento dessa transferência de responsabilidade foi, e isso já vem há muito tempo, não é agora, tá? É desde que o direito ambiental surgiu, foi obrigar os produtores, os geradores dos resíduos da produção, a gerir os seus próprios resíduos. Traduzindo, então, hoje uma fábrica que opera com a devida licença ambiental, se for o caso, hoje, essa fábrica, ela opera, ela deve gerir os seus resíduos, ela deve planejar o gerenciamento dos seus resíduos e submeter esse planejamento para aprovação do órgão ambiental licenciador. E aí esse plano, hoje a política nacional, ela chama de plano de gerenciamento de resíduos. Então esse é o primeiro caminho. Então vamos tirar do universo da responsabilidade dos municípios uma parcela. Que parcela é essa? Os resíduos gerados nas atividades produtivas. E aqui eu falo nos 3 setores da economia: primário, secundário, terciário. Indústria, comércio e atividades agrícolas, por exemplo. Então, esse é um primeiro momento. Isso não significa que o poder público local, e aqui no Brasil eu falo em município e Distrito Federal, não continue com a sua parcela de responsabilidade. Então, a parcela dos resíduos da produção já saíram da esfera da responsabilidade do poder público, e hoje o poder público continua, sim, com a sua parcela de responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? Fazer a gestão dos resíduos domiciliares e aqueles provenientes dos serviços públicos de limpeza urbana. Então, vejam que com a política nacional e mesmo com a introdução da logística reversa, os municípios e o Distrito Federal não deixam de ter responsabilidade. Fazer coleta, que a política nacional diz que tem que ser seletiva, continua sendo uma responsabilidade do município.
o serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos, no que se inclui nos quais se inclui a coleta seletiva, eles são um serviço público. Tá? A Lei de Saneamento, que é uma lei de 2007, 11445, ela diz expressamente que os serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos são serviços públicos. Pela Constituição, artigo 175, todo serviço público deve ser prestado para o Estado. Então, aqui eu estou só falando algumas referências normativas para reforçar para vocês essa ideia de que os municípios continuam tendo responsabilidade. E aí, essa responsabilidade inclui uma série de serviços, uma infraestrutura, para garantir que esses resíduos domiciliares e provenientes da varrição de logradouros públicos, de vias públicas, sejam coletados, que essa coleta seja realizada de maneira seletiva, e aí que esses resíduos tenham a destinação final ambientalmente adequada. Pois bem, um segundo movimento de transferir uma parcela de responsabilidade do setor público para o setor privado é justamente a logística reversa. Mas vejam, quando a gente fala em logística reversa, a gente está falando em determinados produtos em relação aos quais fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes devem assegurar o retorno deles após o consumo, após o uso do produto pelo consumidor, para o setor empresarial, para que, então, seja dada a destinação final ambientalmente adequada, como a Sabrina colocou. Então, esse é basicamente essa primeira parte que eu queria contar para vocês. Essa parcela de responsabilidade que, no início, era exclusivamente do poder público e foi paulatinamente sendo transferida aos poucos para o setor empresarial, o que não significa que o poder público não continue com a sua parcela de responsabilidade. Pois bem, quando a gente fala em logística reversa, a gente tem que olhar o artigo 31, inciso 3º da Lei Federal 12.305 de 2010 e o artigo 33, que vai trazer mais detalhes sobre essa obrigação de logística reversa. Pois bem, quais produtos se submetem à logística reversa? E aí tem esse artigo 33, ele traz uma lista de 6 produtos: agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e suas embalagens, lâmpadas e produtos eletroeletrônicos. Os 4 primeiros, agrotóxico, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e suas embalagens, eles já eram disciplinados por resoluções do CONAMA, e no caso de agrotóxicos, por lei. Então, a logística reversa ela já existia antes da edição da política nacional. Lâmpadas e eletroeletrônicos foram uma novidade, e aí os parágrafos 1º e 2º desse artigo 33 dizem o seguinte: além desses produtos, em relação aos quais a logística reversa ela é obrigatória pelo mero efeito da lei, pode ser obrigatória também a logística reversa para outros produtos e para embalagens, desde que comprovada a viabilidade técnica e econômica da logística reversa. Pois bem, então, em 2015, isso é um ponto. Então, quais são os produtos? O segundo ponto é o seguinte: como é que a logística reversa ela é implementada? Como a Sabrina falou, então existe a obrigação pela lei da logística reversa para esses 6 produtos que eu falei para vocês, e aí vamos precisar de um instrumento que discipline o como. Então, como essa logística vai acontecer? Lembrando que logística reversa, quando a gente fala em logística reversa, a gente está falando basicamente de 2 ideias: retorno e destinação final ambientalmente adequada. O que significa retorno? Justamente a transferência física dos materiais, dos produtos pós-consumo, após o uso pelo consumidor, para a esfera do setor empresarial. E esse retorno ele pode acontecer de diversas maneiras. Pode ser por parceria com cooperativas, ponto de entrega voluntária, coleta porta a porta. A lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela dá uma ampla margem de liberdade para o setor empresarial obrigado à logística reversa decidir como esse retorno vai acontecer. E aí a destinação final ambientalmente adequada tem que ser dada pelos fabricantes, pelos importadores, como está no parágrafo 6º do artigo 33. Pois bem, então, como a logística reversa vai ser feita? Como o retorno vai acontecer? Qual que é o passo a passo a ser dado por todos esses agentes envolvidos aí no sistema da logística reversa? Isso vai ser decidido, pode ser decidido por 3 formas. Primeiro, por um decreto. Segundo,
o que é o regulamento, né, que a política nacional fala, ou por acordos setoriais ou por termos de compromisso. E no caso de embalagens, foi comprovada a viabilidade técnica e econômica do sistema de logística reversa e, portanto, foi assinado um acordo setorial em 2015 dizendo como a logística reversa de embalagens deve acontecer. A viabilidade técnica e econômica desse sistema de logística reversa é um dos anexos do acordo setorial e está disponível na internet. Pois bem, e aí nós temos alguns desafios da logística reversa em geral e mais especificamente da logística reversa de embalagens. Um primeiro ponto que a Sabrina também já levantou é o seguinte: o acordo setorial de embalagens que foi assinado em 2015 não foi assinado por todos os setores obrigados à logística reversa. Então, daí a importância do decreto 9177 que foi editado no final do ano passado, dizendo que aqueles que não assinaram um acordo setorial tem as mesmas obrigações de logística reversa que constam do acordo setorial. Então, esse é um primeiro desafio e esse decreto, sob a perspectiva do setor empresarial, é fundamental. Um segundo ponto e aí é uma opinião muito minha de ter viajado para fora e ter estudado a fundo logística reversa no cenário europeu, alemão mais especificamente, é o seguinte: nada acontece da noite para o dia. Lembre que eu falei para vocês, somente para quatro produtos existiam logística reversa antes da edição da Política Nacional. Lâmpadas, eletroeletrônicos, embalagens em geral, que é o nosso caso, ainda não existia. É um lugar comum na literatura internacional, mesmo se vocês pegarem, por exemplo, o manual da OCDE sobre o assunto, a colocação de que todo sistema de logística reversa ele tem que ocorrer de maneira faseada. E, principalmente na fase inicial, a gente precisa aprender com ela. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nada acontece da noite para o dia e não adianta a gente pensar que a logística reversa vai acontecer, que da noite para o dia 100% das embalagens vão ser retornadas pelo sistema de logística reversa. O sistema inicial de implantação da logística reversa é muito importante. E isso foi traduzido, na minha opinião, de uma maneira saudável e adequada, numa previsão, numa cláusula do acordo setorial que prevê o faseamento do nosso sistema aqui no Brasil. Então, o sistema ele, hoje, segundo o acordo setorial, dividido em duas fases. A primeira fase é o que eu chamaria de uma fase de estruturação. Então, vamos fazer o investimento para que seja assegurado uma infraestrutura e um sistema que possibilite gradualmente e progressivamente o retorno, como eu falei para vocês, dessas embalagens e a subsequente destinação final ambientalmente adequada. Então, o primeiro desafio é a questão da isonomia, ou a falta dela, que hoje o decreto 9177 tem buscado endereçar. O segundo desafio é justamente esse faseamento e, de novo, e eu insisto nesse ponto, usar a fase inicial de estruturação como um momento de aprendizado para conhecermos as nossas dificuldades, os desafios. Entre eles, a Sabrina já apontou um que é a concentração da indústria da reciclagem, que ainda é incipiente no eixo sul-sudeste do país. Então, se a gente está pensando num sistema que progressivamente tenha que ser nacional, então a gente tem que repensar e a gente vai precisar do governo trabalhar bastante nessa área de incentivos fiscais. E deixa eu ver se eu não esqueci mais nenhum, que eu tinha anotado 3. E é isso. E o terceiro ponto, ainda no acordo setorial de embalagens, é isso. Então, nessa primeira fase, a grande mensagem que eu acho que o acordo setorial passa é a necessidade de um investimento maciço por parte dos sujeitos obrigados a estruturar, a garantir que uma estrutura seja assegurada para que o retorno e a destinação final das embalagens, aqui no caso de hoje, aconteça. E aí a maneira que o acordo setorial preveu e pensou nesse investimento foi sob a forma do que acho que alguns de vocês já têm ouvido falar, que é a coalizão. Então, a coalizão nada mais é do que uma somatória de esforços por parte do setor empresarial, por meio da qual ações destinadas a garantir essa infraestrutura que eu falei para vocês aconteça. E aqui a gente está falando em investimento pesado, são logística reversa no final do dia é custo, isso em qualquer setor. Eu e o Fabrício atuamos em praticamente todos os setores de logística reversa no Brasil e nenhum deles é diferente. Em todos os casos nós estamos falando de custo. E, portanto,
e aqui só para ressaltar a necessidade de aprendermos com essa fase inicial enfim, e essa mensagem de que, no fundo, por parte do setor empresarial, que é o Eric que me perguntou, a necessidade de investimento. Pois bem, quando a lei, agora voltando um pouquinho mais para o juridiquês, quando a lei ela traz a obrigação da logística reversa, ela diz lá no artigo 33, no caput, o seguinte, que o sistema de logística reversa ele deve ser implementado de forma independente do sistema do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos. Em outras palavras, isso não sou eu quem digo, é a própria lei, logística reversa e coleta seletiva são independentes. Independente aí, é lógico que as palavras elas estão sujeitas à interpretação, mas a interpretação que Fabrício e eu temos, e é a que parece mais razoável até quando a gente pensa em termos de Europa, comparando, é que, de um lado, coleta seletiva, a obrigação do município, e de outro, logística reversa, obrigação do setor empresarial, são dois sistemas, são duas estruturas pensadas pelo legislador para viabilizar o retorno e a destinação final ambientalmente adequada. Então, as embalagens elas vão caminhar nos dois sistemas. De um lado tem um sistema privado e de um outro tem um sistema público. Justamente por conta dessa independência é que no parágrafo 7º do mesmo artigo 33, a gente tem uma previsão que é muito clara, e é isso que os promotores têm tentado, na minha opinião, de uma maneira bastante indevida, mudar com uma leitura própria que eu já explico. Esse parágrafo ele diz o seguinte: como os sistemas são independentes, se por acordo prévio entre setor empresarial e setor público ficar decidido que o município ou o Distrito Federal participe das ações da logística reversa, município, Distrito Federal, tem que ser remunerado pelas ações que vier a fazer. Então, de novo, eu insisto nesse ponto. Os sistemas são independentes. 2, justamente porque são independentes, é que há necessidade de um prévio acordo para que, se assim quiserem as partes, o setor público participe das ações de logística reversa de obrigação do setor privado. No caso do acordo setorial de 2015 de embalagens, não existe esse acordo prévio. Lá tem uma cláusula até bastante clara dizendo que não haverá ressarcimento dos municípios ou remuneração dos municípios, justamente porque coleta seletiva é uma coisa, sistema de logística reversa é outra. E é justamente esse ponto que tem sido objeto, que é objeto de duas ações civis públicas, uma que está em curso na Justiça Federal aqui em São Paulo, juizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual, e em Porto Alegre, também uma ação civil pública, juizada pelo Ministério Público Estadual, e basicamente nas duas ações, o que os promotores pedem ao Judiciário é que se reconheça que o que o setor empresarial está fazendo é insuficiente. 2, que o poder público está fazendo logística reversa em nome do setor empresarial, quando, na verdade, o que eles estão fazendo nada mais é do que a própria coleta seletiva, que é a obrigação deles, como eu falei no começo, e, portanto, interpretam esse parágrafo 7º que eu falei para vocês, desconsideram a necessidade de acordo prévio, que está bem claro lá, e, portanto, pedem ao Judiciário que o setor empresarial financie a coleta seletiva. Basicamente, para resumir para vocês, a ideia é essa. Tem um inquérito civil no estado do Mato Grosso do Sul, que está em curso, e lá se discute basicamente o seguinte: o acordo setorial de 2015, ele, como eu falei para vocês, é um faseamento, fase 1, fase 2. Fase 2 vai ser discutida agora, fase 1 estruturação, e, enfim, a fase 2 também, essa primeira, na minha opinião, esses primeiros 4 anos de acordo e talvez os 4 próximos são um momento ainda de estruturação do sistema, nada acontece da noite para o dia, mas, enfim, isso é uma opinião minha, comparando com a experiência de quase 50 anos de Europa que eu estudei lá fora. De qualquer maneira, o acordo setorial aqui no Brasil, 2015 de embalagens, ele tem uma previsão de que as ações
fossem inicialmente concentradas em algumas cidades, mais especificamente as cidades sedes da Copa. O que não significa que todo o investimento que tem sido feito pelo setor empresarial não repercuta sobre localidades outras que essas cidades. Em outras palavras, não é porque uma cidade não está prevista expressamente no texto do acordo que ela não vai ser atendida pelas ações de logística reversa previstas no acordo setorial. Pois bem, não é assim que pensa o promotor no Mato Grosso do Sul, e ele instaurou um inquérito basicamente para pedir para o setor empresarial que inclua o estado do Mato Grosso do Sul, pelo menos aí nas negociações da fase 2. Isso porque o estado do Mato Grosso do Sul e a sua capital não foi expressamente prevista no Acordo Setorial de 2015 como uma localidade em que ações de logística reversa seriam feitas, o que, como eu falei para vocês, não significa que lá não tenham sido feitos investimentos, e foram.